Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Kelly e você está aí e eu estou aqui. E hoje a gente vai ter mais uma aula do componente curricular de ciências. Ai, que bacana aprender sobre ciências, aprender sobre os conceitos de várias coisas que existem no mundo, né? Que a gente não conhece, que a gente não entende. E o tema da nossa aula de hoje é sobre os sons ao nosso redor. Tudo que a gente está perto, que a gente está próximo, os objetos, as pessoas, os lugares, os ambientes, tem som, tem barulho, não é mesmo? Então hoje a gente vai aprender sobre isso, sobre os sons que nos cercam, né? Os sons que estão ao nosso redor. Os sons ao nosso redor. Aí na sua casa, tem vários sons diferentes, não é mesmo? Agora aí tá de manhãzinha, então a mamãe acordou, colocou você para assistir a aula aqui da TV Educação. Que som que você consegue ouvir? Você consegue ouvir agora aí a mamãe andando pela casa? O irmãozinho lá no banheiro escovando o dente? Ou a mamãe já está lá fazendo um café, colocou o feijão para cozinhar, a panela de pressão, não faz aquele barulhinho? Esses são os sons que a gente pode identificar ao redor ali da sua casa, do ambiente familiar, não é mesmo? E os sons que você pode encontrar lá fora, na rua. Quais sons poderiam ser? O som da buzina de um carro, não é mesmo? O som, às vezes tem uma obra, né? Um supermercado que está fazendo uma obra grande e tem o som da furadeira, do pessoal trabalhando, dos pedreiros conversando. Tudo isso, gente, faz parte do som que a gente escuta ao nosso redor. Mas na verdade, mas aí afinal, né, professora, o que é o som? Nessa aula de hoje a gente vai aprender sobre as propriedades do som, como que funciona, como que ele chega aos nossos ouvidos para a gente poder entender e assimilar o que a gente está escutando. Então vamos aprender na aula hoje? Todos os sons têm algo em comum, desde o cantar do grilo ao ronco do motor de um avião. São formas de energias que espalham por meio de vibrações. Você sabia disso? Vibrações? O que é vibrações, professora? Um exemplo para você entender. A professora está aqui fazendo a aula para você assistir aí na sua casa do terceiro ano, não é mesmo? Você está ouvindo a minha voz? Como que essa voz tem som? Aqui, ó, gente, a gente tem chamado cordas vocais. E elas vibram, elas mexem, né, entre elas, que produz a minha voz. A minha voz é diferente da sua voz, é diferente da voz da mamãe, né, do irmãozinho. Cada um, com a vibração aqui das cordas vocais, produz a voz. Cada voz diferente uma da outra. E todos os sons ao nosso redor também são assim. Eles são produzidos através de vibrações, como o cantar do grilo. Quem já ouviu o grilo cantar aí no quintal? Cri, cri, não é mesmo? Ou o som do motor de um avião. Já teve a oportunidade de ir ali pertinho do aeroporto da cidade? O avião, quando ele decola, a gente chega a fazer assim, ó, de tão alto que é o barulho. Para ele poder decolar. Isso tudo são vibrações que acontecem e emitem esse som para você poder ouvir, para mim poder ouvir. Tem, professora, crianças, né, pessoas que não escutam, mas as vibrações são tão fortes que eles sentem as vibrações. Ele consegue sentir que tem algum barulho acontecendo naquele ambiente, porque o som, ele precisa dessa vibração para ser emitido. Viu que legal? Mas afinal, o que é o som? Olha aqui, vamos ler direitinho com a professora. O som é uma sensação auditiva produzida pela vibração dos corpos. Os corpos vibram quando se agitam de um lado para o outro. Olha aqui no desenho, ó, tem um pandeiro, né? Tá batendo o pandeiro com a mão ou com algum objeto, ele vai fazer uma vibração e emitir o som. Tem aqui a menininha tocando flauta. Para a gente tocar flauta, você já tocou? Você tem que soprar, né? Para poder vibrar ali nos buraquinhos da flauta e sair o som dela, não é mesmo? E aqui a gente tem as ondas sonoras que a gente também vai aprender nessa aula.
Olha aqui para você ver, ó, as ondas sonoras, né? As vibrações do som formam as ondas sonoras e elas se espalham. Olha que bacana essa imagem que a professora trouxe. A primeira imagem é uma pessoa conversando. A professora está aqui conversando com você. Está saindo aqui da minha boca, olha, ondas. A gente não vê, mas para esse som ser produzido, ele está saindo. E como que você escuta? Olha a outra imagem. Essas ondas, ela vem no seu ouvido e o seu cérebro consegue fazer como se fosse uma tradução daquela onda que está chegando e passa aquela informação para você, de tudo que está sendo escutado, de todos os sons que estão sendo feitos ao seu redor. Muito interessante, né, gente? Olha que bacana. Essa imagem ficou bem nítida mesmo, como que funciona as ondas sonoras. Reflexão do som. Você lembra que na aula de ciências a professora falou sobre a luz? A gente fez várias aulas, né, sobre a luz, sobre a invenção, e a gente também falou que a luz, ela é refletida. Como que ela é refletida? Quem lembra? O exemplo do espelho, né? Você está em casa, quer ficar bonita, quer colocar uma foto bacana no seu perfil do WhatsApp. O que você precisa? Ir lá no banheiro, olhar no espelho. Para você se ver no espelho, gente, a luz, ela reflete a sua imagem no espelho. Então, a gente consegue se ver, se arrumar e ficar bem bacana. E olha que legal, o som também, ele também tem um reflexo. Olha essa imagem aqui que a professora trouxe, olha. Aqui a gente tem um desenho de uma fonte, né, como se fosse uma caixinha de música, tocando som nesse lugar. O som, ele vai direto no ouvido ali de quem está naquele ambiente. E esse som reflete nas paredes daquele lugar. Então, o som, ele fica ali. Mas se o som for muito alto, tem uma festa aí na sua casa, ou então você está com a TV muito alta agora. Quem mora aí do lado consegue escutar você? Consegue, não é mesmo? Porque o som, ele reflete quando ele está muito alto, que o seu vizinho vai ouvir todo o barulho que está aí na sua casa. Que bagunça, hein? A gente tem que ter cuidado. Olha o texto, olha. Assim como a luz é refletida em um espelho, os sons podem ser refletidos em superfícies duras, lisas, como uma parede. Então, gente, tem que ter muito cuidado aí. Televisão também em uma altura muito grande não é bom, né? A gente pode ficar com dor de ouvido ou no futuro ainda ter problemas perigosos aí. Então, tem que ter esse cuidado. Principalmente se for um ambiente muito pequeno. Porque aí você coloca aquilo muito alto, aquele som é refletido, volta para você de um jeito, numa vibração forte, chega até a doer a cabeça da gente. Você já passou por isso? Ou você está aí com seu celular, gosta de ouvir música num som muito alto ali preso no ouvido, dói a cabeça depois. Aí fala, mamãe, estou passando mal, não sei por quê. Pode ter sido isso também, então tem que ter esse cuidado, viu, crianças? Transmissão do som, né? Como que o som chega a um outro lugar? Olha que interessante. A transmissão do som é possível porque a maioria deles nos alcança em razão da influência do ar. Ou seja, o ar age como agente transmissor do som. Olha essa imagem que bonita que a professora achou para vocês. Olha, aqui está um coleguinha, está chamando outro coleguinha lá do outro lado do muro. Vamos pôr aí uma sugestão. Ô, coleguinha, você copiou o dever lá da plataforma? Esqueci. Aí o coleguinha consegue escutar porque o ar, ele age como transmissor do som. Olha, tudo que ele falou aqui, ó, é como se fossem as ondas sonoras aqui, gente. Chega para o coleguinha do outro lado ouvir. Se o colega de cá falar bem alto, né, a gente consegue escutar perfeitamente. Agora, se ele falar, oh, você anotou. Que? Você não vai conseguir ouvir muito bem, aí tem que pedir para repetir. Mas é muito interessante, olha, como que funciona a transmissão do som, né? Para a gente entender. Ai, gente, que bacana isso aqui, o fenômeno do eco. Você já ouviu falar essa palavra? Eco. É
um fenômeno assim divertido, mas é muitas vezes indesejável, ou seja, não é muita gente que gosta dele não. Vou te dar um exemplo, né? Lá na sala de aula, a professora está explicando a matéria, aí você está lá no fundo da sala, fica aquele barulho até chegar na professora. A professora pede para fazer silêncio, aí faz o barulho de novo, pede para fazer silêncio. Não é? Te incomoda, porque ela está tentando explicar um conteúdo e os alunos não ficam quietos, não param de fazer barulhos. Isso também é um tipo de eco. Agora, tem ambientes que não pode e não gosta desse tipo de barulho, como, por exemplo, o cinema, o teatro. Você já foi? Já teve oportunidade de ir no cinema? O cinema, gente, quando ele é construído, as paredes são todas feitas com um material que não deixa o som passar. Então, dentro do cinema, quando você está lá assistindo um filme com a sua família, o som ele fica concentrado lá dentro. Então, nem quem está lá fora escuta o que está acontecendo dentro da sala do cinema e nem quem está no cinema consegue ouvir o que está acontecendo lá fora. Quem aí já foi lá no cinema do shopping? O shopping cheio de gente, a praça de alimentação cheia de pessoas, mas na hora que você está lá dentro da sala assistindo filme, tudo quietinho, todo mundo em silêncio, sem barulho, sem eco, porque a gente tem que prestar atenção no filme, não é mesmo? E para isso não pode ter barulho. Isso acontece também no teatro. Você vai lá no teatro, muitas vezes os atores não usam microfone. Eles só falam, né, na altura da voz. E para a gente poder ouvir, tem que fazer silêncio. E aquele ambiente também do teatro, gente, quando ele é construído, já sabe que ali vai ser feito um teatro, aquelas paredes já são revestidas, já é usado um material correto para poder fechar e não deixar esse som sair. E nesses lugares a gente não consegue fazer o eco, porque está tão bem isolado que nem de fora escuta, nem de dentro escuta. Muito legal isso aí, né? Então aqui, ó, as paredes e os tetos desses locais geralmente têm os obstáculos, como a professora falou, que desviam o som em várias direções, evitando o eco. Alguns animais, como o morcego, o golfinho, utilizam a ecolocalização para se orientar e encontrar presas. Você já ouviu essa palavra? Ecolocalização? Diferente, né? Mas olha como a natureza ela é perfeita. O morcego, gente, ele não dorme lá durante o dia na caverna, naquele lugar escuro. Mas quando ele está com fome, que ele tem que procurar alguma coisa para comer, ele sai à noite. Mas o morcego ele não tem uma boa visão, tadinho, ele não enxerga muito bem. Então, a natureza fez com ele tem um órgão pertinho aqui do cérebro, só o morcego, o golfinho e alguns animais que têm. E isso ajuda eles a usarem a ecolocalização. Mas o que é isso, professora? Por exemplo, o morcego saiu da caverna, está procurando uma comida, quer uma presa, está com fome. Ele voa naquele céu todo escuro da floresta. Como que ele vai ver se tem uma árvore, se tem uma montanha ou se tem um outro animal querendo pegar ele? Ele usa isso, ele usa a ecolocalização, que é um barulhinho que ele emite. Esse barulhinho vai em ondas e pega como se fizesse um mapa, gente, de todo aquele ambiente que ele está próximo e volta para ele como uma imagem. Ele vê essa imagem no cérebro e fala, ali tem uma montanha, ali tem uma árvore, e ele consegue voar e desviar. E consegue mostrar para ele até onde tem presas, né? Um bichinho, um inseto, ele consegue voar direto naquele inseto. É muito bacana isso. E os golfinhos também têm isso. Como que o golfinho usa, professora? O golfinho, gente, ele vive no mar com vários outros golfinhos, né? Quando eles avistam, às vezes a quilômetros de distância, um cardume de peixe, ou seja, um lugar que tem muito peixe reunido, eles usam a ecolocalização, que faz a mesma coisa, emite um som e vai às ondas. O golfinho consegue perceber aonde está aquele cardume de peixe, volta para ele como um mapa,
Ele chama os parceiros dele e fala, bora lá que tem comida. E vai todo mundo junto para poder pegar os peixes. Isso faz parte e ajuda esses animais na sua sobrevivência. Pensa, quem já teve a oportunidade de ir na praia, é muito grande. O mar é imenso. Pensa como o tadinho do golfinho que ele ia encontrar, né, o alimento dele ou conseguir desviar de alguma coisa se ele não tivesse isso. Ou o morcego, no escuro, tudo breu, a floresta toda escura, como ele ia conseguir se alimentar e voar tranquilamente, sem bater em nada, sem se machucar, né? Então é muito bacana isso que eles têm. Aí, os seres humanos perceberam isso nesses animais. E aí, o que o ser humano fez? Estudou, pesquisou, e aí ele fez para ajudar a gente o sonar. Aqui a gente tem um exemplo, olha, o último desenho é um submarino que tem mais ou menos a mesma técnica da ecolocalização, porém é o sonar, ele é tecnologia, né, que a gente fez para ajudar a humanidade. Ela vai em ondas e consegue voltar para o submarino mostrando pontos, o que tem ali na frente deles no mar. Por exemplo, aqui ela está mostrando que tem uma ilha. Então, o que o submarino vai fazer? Desviar para não bater na ilha. Muito bacana, né? A gente poder usar recursos que a natureza fez, adaptar para a nossa sobrevivência, para ajudar na nossa vida. Isso é muito legal. E também o radar ele é usado em aviões, não é mesmo? O avião está lá no céu, fica tudo, às vezes está uma chuva, uma tempestade, o piloto não consegue enxergar muito bem. Ele usa esse método para poder desviar de algum animal ou para poder saber se aquilo ali vai melhorar o tempo, se vai ficar melhor. Os sons naturais. E aí, gente, som natural, o que seria isso? O som produzido pela natureza. Ou seja, o som que está aí ó, em todo lugar, né? Que você nasceu, você escuta em todos os ambientes. Temos aqui algumas imagens de exemplo, ó. O som do passarinho. Quais os pássaros aí fácil que você consegue ouvir? Bem-te-vi, a sabiá, o trinca-ferro. Você gosta? A professora ama esses pássaros. Aqui na outra imagem a gente tem o som de uma cachoeira. Mas esse som de cachoeira pode ser parecido com o som da torneira do tanque. Sabe quando você abre ela bem forte, assim? O barulho da água, né? Um som natural, um som que a água faz ali quando a cachoeira está despencando ali para poder fazer uma lagoa bem bonita. Olha que imagem linda. O som natural, a gente tem o exemplo do trovão. Ai, tem muita gente aí que tem medo do trovão, não é mesmo? Quando tá armando aquela chuva e faz aqueles barulhos altos no céu. E por último aqui a imagem do som da chuva. Quem não gosta, né? Domingo aí tá chovendo, tá frio, ficar deitado assistindo um filme com a mamãe e o papai e ouvindo aquele barulhinho de chuva, né? Os sons naturais, gente, eles são reconfortantes. São sons que a gente fica bem, a gente fica tranquilo, né? É um som que ajuda, acalma muitas vezes. Às vezes você está nervoso, muita coisa, muito dever, professora. Você vai lá na sua varanda, senta um pouquinho, parece um passarinho para cantar. Já muda o seu dia, você já fica muito melhor, não é verdade? Esses são os sons naturais. E os sons produzidos por objetos fabricados pelo homem. Aí a professora dividiu aqui em dois, gente. Ó, a gente tem os sons musicais, né? Sons emitidos por instrumentos musicais é o resultado de vibrações sonoras regulares. Então a gente tem aqui, por exemplo, o violão, né? A gente tem o piano, a gente tem o violino. Ai, quem já teve a oportunidade de ouvir o violino na igreja, né? Ou numa festa de casamento, é muito lindo o som desse instrumento, não é mesmo? E os sons que não são musicais, mas que foram também produzidos pelo homem. Olha os exemplos que a professora trouxe, olha. O despertador. Quem gosta do som do despertador? É chato, né? Fica lá tocando, tocando. Tem pessoas, hoje a maioria das pessoas usam o celular, né? Você programa lá no seu telefone a hora que você quer acordar e usa o som daquele telefone para poder, como despertador. Mas antigamente, tem muitas casas que ainda tem, era esse aparelho aqui de relógio, que o pessoal usava muito. Aí tem aqui o sino,
tem o trem. Olha o trem. Quem aí mora no bairro que passa a estrada de trem ali, né? Que vai de Vitória a Minas Gerais, que leva o nosso minério. Faz um barulhão, não faz? As pessoas acostumam. Quando nasce, cresce ali pertinho, tem gente que fala comigo, professora, eu só durmo com o barulho do trem. Acostumou com o barulho do trem. Sabe qual barulho que eu acostumei a dormir? Ventilador, você acredita? Se ele não está ligado, eu não durmo. Acostumei com o barulho do ventilador. O liquidificador, o telefone. Então, esses são sons que foram produzidos pelo homem, né? São sons que não foram naturais, eles foram feitos por vibrações de objetos. E as propriedades que definem o som, quais são elas? Ó, a gente tem a duração, o timbre, a intensidade e a altura. Vamos aprender um pouquinho de cada uma dessas características aqui do som? Duração é o tempo de produção do som. Ele pode ser longo ou ele pode ser curto, não é mesmo? Então, aqui a professora trouxe até um desenho. Ó, o som longo, ele tem uma vibração comprida, uma vibração maior. E o som curto, ele é pequenininho. O timbre do som é o que caracteriza os diversos sons que reconhecemos. Por exemplo, é o que nos permite diferenciar o som de um violão ou de uma guitarra, ou de uma voz para outra. Por exemplo, o violão. Quem já ouviu uma música com violão? Devagar, suave, né? Aquele som gostoso de ouvir. Mas tem gente aí que gosta de um rock and roll, não é mesmo? E o rock and roll a gente usa a guitarra. Então, a diferença de som do violão para a guitarra, a gente fala que é o timbre, que é diferente um som do outro. Muito legal, né? E a intensidade, professora? Como funciona a intensidade? É o volume de som que dá a sensação de ser forte ou fraco. Olha essa imagem aqui, a menina gritando na cabeça da outra. Deve ter sido muito forte o grito dela, né? Que a bichinha ficou até com o ouvido tampado assim, ó, a cabeça até doeu, coitada. E aqui a professora trouxe para você o som que faz uma mosca. Você já teve aí na sua casa, você está na hora do almoço, aí entra aquela mosca. É um barulhinho baixinho, mas incomoda, não é mesmo? Mas o som da mosca, ele é fraco, ele tem uma intensidade bem fraquinha. Aqui está o desenho da onda do som, ó, bem fraquinho. Então, isso, gente, é a intensidade do som, para a gente poder diferenciar se ela é forte ou se ela é fraca. E a altura do som? A altura é o que nos faz perceber se um som é grave ou agudo, ou se o som é grosso ou fino. Olha o exemplo que a professora trouxe, um leão e um gatinho. Quem já ouviu o rugido do leão? Já assistiu um filme, alguma coisa? Como é que o leão faz? Uau! Barulho alto, bravo, não é mesmo? Dá até medo na gente. E o gatinho? Miau, miau. Fininho, né? O som do gatinho, tão fofinho de ouvir. Então, gente, essa é a diferença da altura do som. Ou seja, o leão, ele tem um som alto, grave, e o gatinho já tem um som agudo, fininho. Viu que legal para você entender a diferença para poder fazer aí quando precisar responder as atividades? E os sons produzidos pelo nosso corpo. Quais são esses sons? A voz humana é um som que existe, né, com a gente, que nasce com a gente, né, a nossa voz. E se apresenta de diversas formas, como o choro, o grito, o riso e os sons da nossa fala. É um dos meios de comunicação do indivíduo com o exterior, particularmente com os seus semelhantes. Ou seja, a nossa voz é o que nos permite comunicar um com os outros. Eu agora falando com você, você falando aí na sua casa com a sua família. E a nossa voz a gente usa muito para cantar. Isso mesmo, você tem uma voz bonita? Gosta de cantar? De fazer aí seus vídeos aí nesses aplicativos e colocar uma música bacana? Que legal para você. A professora não, a professora arrisca assim, mas não canta muito bonito, não. A boca, né? Ela pode produzir, então, aqui, ó, a tosse, né? O cantar, o choro. Tem muito menino pirracento aí, não tem, não? E aqui um coral de crianças cantando, quando você estava lá na escola, fazendo aquele coral bacana para cantar, não é legal? As mãos e os pés. Quais os sons as mãos podem fazer? Ó.
Quando você quer aplaudir, né? Você quer falar, nossa, muito bem, arrasou. É o som que a gente pode fazer com uma mão, com a outra, a mão no corpo, a mão na cabeça. Dá para fazer vários sons com a nossa mão. E os nossos pés? Quando a gente quer caminhar, quando a gente quer correr, não é mesmo? Ou quando a gente quer andar bem devagarzinho para ninguém escutar. Ainda assim, ele emite som. E isso é som que a gente pode fazer com o nosso corpo. Agora eu vou dar dica para vocês, crianças, de como cuidar da sua voz. Olha quanta coisa interessante a gente tem que fazer para ficar com a voz bacana, olha. Beba bastante água em temperatura ambiente e enquanto estiver falando, com pequenos goles. Preocupe-se em manter uma alimentação equilibrada, sem grande número de horas em jejum, mastigando bem cada alimento a ser ingerido. Coma maçã, pois é adstringente e limpa o trato vocal. A maçã também, gente, ajuda muito na limpeza dos dentes, viu? É muito bacana essa fruta. Use roupas confortáveis e de tecidos que absorvam a transpiração. Sono regular, momentos de lazer e atividades físicas também contribuem para uma boa produção vocal. Ou seja, a gente está agora na pandemia, está todo mundo aí em casa, não está tendo as aulas de educação física, não é mesmo? Mas você tem que se exercitar. Você tem que dormir bem. Às vezes você fica lá jogando no seu celular, sem dormir, ficando até tarde, aí no outro dia você não consegue nem falar direito. Aí você fica, meu Deus, o que eu fiz com a minha voz? Que não está saindo. Pode ser o sono. Você sabia disso? O sono pode atrapalhar a sua voz. Por isso, crianças, é muito importante dormir direitinho. E aí, você gostou da nossa aula de hoje de ciências? Sobre o som, né? Os sons ao nosso redor. Que bacana, espero que você tenha gostado mesmo. E não se esqueça, gente, é muito importante a gente estar acessando a nossa plataforma. E para fazer isso é muito fácil. É só você apontar a câmera do seu celular, ó, para essa imagem aqui que está aparecendo no canto da sua tela. E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Por quê, professora? Todas as nossas aulas estão lá. Perdeu uma aula ou não entendeu muito bem o que a professora explicou, estava um conteúdo difícil, vai lá no YouTube, faça sua inscrição e assiste quantas vezes você quiser até você entender e conseguir fazer as atividades da plataforma, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.